nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O respeito ao assistir à Santa Missa e a modéstia católica. Uma mulher que entra na igreja com um traje espaventoso atrai todos os olhares e queira Deus não atraia também os corações, arrebatando ao Senhor as devidas adorações. Não é preciso excitar essas pessoas a assistir todos os dias à Santa Missa. Já são demais levadas a frequentar as igrejas. O importante será fazer-lhes compreender com que modéstia e respeito devem portar-se na casa de Deus, especialmente quando se celebra a Santa Missa. Tanto mais me edificam senhoras da nobreza e princesas, que só aparecem ante os altares, vestidas simplesmente, sem luxo nem elegâncias refinadas, quanto me escandalizam certas pretensiosas que com seus penteados ridículos e ares de atrizes assumem poses de deusas no lugar santo. A bem-aventurada Ivete teve certo dia uma visão que devia inspirar a essas pessoas o temor respeitoso devido à Santa Missa. Ao assistir à Santa Missa, viu essa nobre flamenga um espetáculo terrível. Perto dela estava uma dama distinta, cujo olhar se fixava aparentemente no altar. Mas não era para seguir o santo sacrifício, nem para adorar o Santíssimo Sacramento que ia receber, e sim para se satisfazer uma paixão impura. Em volta dela estavam um grande número de demônios que dançavam e se expandiam em demonstrações de regozijo. Quando ela se levantou para se dirigir à mesa sagrada, uns lhe seguraram a cauda do vestido, outro lhe ofereceu o braço, enquanto outros lhe faziam cortejo e serviam-lhe como a uma senhora. No momento em que o sacerdote descia do altar com a santa hóstia na mão, a fim de dar a comunhão àquela infeliz, pareceu a Ivete que o Salvador abandonava as santas espécies e volvia ao céu, repugnando-lhe entrar num coração assim rodeado de espíritos das trevas. Aterrorizada por semelhante cena, a bem-aventurada Ivete dirigiu humildes preces a Nosso Senhor. E ele revelou-lhe a causa, fazendo-lhe ver que aquela mulher alimentava uma paixão desordenada por uma pessoa que se achava próxima do altar e que durante toda a Santa Missa, ao invés de se ocupar dos santos mistérios, contemplava-a com olhares impuros, desejando antes lhe agradar que agradar a Deus. Por isso rodeavam-na os demônios e faziam-lhe o cortejo. Dir-me-eis que não sois no número dessas infelizes criaturas, e eu creio de boa vontade. Se, entretanto, ides à igreja com certos trajes escandalosos, mereceis todas as censuras. Transformeis o templo sagrado em covil de ladrões, pois roubais a Deus a honra pelas distrações que provocais aos sacerdotes e a todo o povo. Por favor, considerai e tomai a resolução de imitar Santa Isabel da Hungria. Para assistir ao santo sacrifício, retirava da cabeça a coroa, os anéis dos dedos, depunha seus ornamentos e cobria-se com um véu, ficando em atitude tão modesta que nunca foi vista desviar sequer o olhar. Tudo isso agradou de tal modo a Deus que ele quis manifestá-lo a todos durante a Santa Missa. A santa aparecia envolta de tal claridade que se velavam de deslumbramento os olhos dos assistentes. Parecia-lhes contemplar um anjo do paraíso. Imitai exemplo tão ilustre, certos de que agradareis a Deus e aos homens, e que a Santa Missa será para vós de imenso proveito para esta vida e para a outra. Grande é a utilidade que se aufere da assistência à Santa Missa, o que acaba de ser demonstrado. Muitas vezes, porém, há impossibilidade para certas pessoas, ou mesmo inconveniência de ir à igreja todos os dias. Que sucederia, no entanto, se fosseis à Santa Missa para vos entregardes à tagarelice, à curiosidade, às distrações voluntárias e voltasseis com as mãos vazias?
foi o que sucedeu a uma camponesa que morava em uma aldeia um pouco afastada da igreja. Querendo alcançar uma graça importante, ela prometeu assistir à Santa Missa durante 1 ano. Com esta intenção, todas as vezes que ouvia repicar o sino anunciando a Santa Missa em alguma igreja dos arredores, largava imediatamente seu trabalho e punha-se a caminho sem atender sequer às inclemências do tempo. De volta à casa, para não perder a conta das santas missas assistidas, que tencionava completar, exatamente conforme se impusera, depositava cada vez uma fava em uma caixa cuidadosamente guardada. Passou-se o ano e ela, certa de ter cumprido a promessa e alcançado muitos méritos, foi abrir a caixa. Ora, de tantas favas que ajuntara, só encontrou uma. Surpreendida e consternada, invadiu-a um grande pesar e dirigiu-se a Deus, dizendo-lhe lacrimosa: Ó Senhor, como é possível que de tantas missas que participei, só uma se encontre de sobra? Nunca faltei, a despeito de esforço a fazer, do mau tempo, da chuva, do frio e do caminho ruim. Deus, então, lhe inspirou a ideia de contar sua infelicidade a um piedoso sacerdote muito prudente. Este lhe perguntou de que modo ia ela à igreja e com que devoção assistia ao santo sacrifício. Então ela disse-lhe que no caminho só falava de negócios ou de diversões e passava o tempo dos divinos mistérios a tagarelar com um e outro, tendo o espírito ocupado exclusivamente com sua casa e seus campos. Aí está, lhe disse o padre, o motivo de nada restar dessas missas. A tagarelice, a curiosidade, as distrações voluntárias vos roubaram todo o mérito. Satanás vô-lo roubou. Por isso vosso anjo fez desaparecer as favas, para vos mostrar que as obras mal feitas ficam perdidas. Dai graças a Deus, porque pelo menos uma das santas missas foi bem assistida e vos trouxe frutos. Fazei agora uma reflexão bem séria e dizei: quem sabe de tantas santas missas a que tenho assistido em minha vida, quantas foram agradáveis a Deus? Que vos responde a consciência? Se vos parece que bem poucas dessas santas missas são dignas de mérito aos olhos de Deus, remediai essa situação e emendai-vos sinceramente para o futuro. Mas, se o que não queira Deus, sois do número dessas infelizes, as seclas do demônio, que vão à igreja ajudá-los a arrastar ao inferno. Ouvi uma história apavorante e tremei. Conta-se que certa mulher, tendo caído em grande miséria, errava em extremo desespero num lugar solitário. Apareceu-lhe Satanás e disse-lhe que se ela quisesse distrair as pessoas na igreja, por meio de conversinhas e falatório inútil e inconveniente, ele a tornaria rica como nunca. A miserável mulher aceitou a proposta e pôs-se a executar o diabólico ofício, alcançando plenos resultados. Agia e falava de tal maneira que ninguém perto dela podia assistir atentamente à Santa Missa, nem às outras cerimônias. Não durou muito, porém, que não pesasse sobre ela a mão de Deus. Certa manhã, desencadeou-se terrível tempestade e um raio certeiro fulminou-a, reduzindo-a a cinzas. Ó mulheres, aprendei à custa de outrem e fugi das pessoas que, por suas tagarelices e irreverências nas igrejas, exercem o ofício de ministros de Satanás, se não quereis incorrer também na cólera de Deus. Fonte, livro As Excelências da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício. A igreja é lugar de respeito, silêncio e oração. Senhoras, moças e meninas devem usar saia ou vestido que cubram os joelhos, de mangas e sem decotes, evitando também as roupas transparentes. Não devem usar shorts ou calças compridas. As mulheres também devem rezarem com o véu, conforme o preceito que vem dos apóstolos. 1 Coríntios 11, 6. A igreja é a casa de Deus e a porta do céu. A grande maioria das pessoas hoje
não tem noção do que seja realmente a modéstia católica, para que ela serve e os motivos que a imodéstia é tão prejudicial ao ser humano, à sociedade e à família. Às vezes, ao simplesmente dizer que é a modéstia exterior vestimentas, muitas pessoas nos acusam de fariseus, de fundamentalistas e etc. À primeira vista se torna algo distante do mundo daquela pessoa, algo quase impossível e incompreensível. Aos poucos vamos percebendo o motivo disso ocorrer. A pessoa já vive nessa sociedade, nasceu e foi educada desta forma pelos pais, que aliás se vestem da mesma forma modesta desde pequenas. Essas pessoas não têm noção do que seja realmente a modéstia e no que ela tem influência e acaba por achar que é algo descartável ou ainda que deve ser mais flexível e se adaptar com a moda atual e o mundo. Porém, Nossa Senhora disse em Fátima: hão de vir muitas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar na moda. A igreja não tem modas e Nosso Senhor é sempre o mesmo, finaliza a Mãe de Deus. A modéstia e o pudor, no campo cultural, possuem grandes inimigos: maçonaria, marxismo, feminismo, programas de televisão, moda imodesta e toda a indústria pornográfica. É verdadeiramente difícil encontrar pessoas que tenham real noção do tamanho do problema, porque elas simplesmente já nasceram inseridas nessa cultura neopagã e mundana. Esta batalha cultural está sendo totalmente e miseravelmente perdida, porque o mal articulou-se e organizou-se de tal forma criteriosa, promovendo a degradação moral e familiar, que uma roupa que era imodestamente chocante para um avô tornou-se absolutamente comum para as respectivas netas dela irem até mesmo assistir à Santa Missa. Enquanto isso, por respeito humano e pelo politicamente correto, para não se indispor com a maciça maioria, os católicos pouco ou nada têm feito para ir em contra a toda esta onda demoníaca. Isto quando não acabam ainda incentivando tudo o que está errado, pois a maioria maciça das pessoas adaptaram-se à forma imoral de vestir-se de nossa sociedade decaída e, apegadas ao estilo sensual e atraente, não estão dispostas a mudarem. Já no início do século XX, diversos papas, sequenciadamente, alertaram contra os perigos das roupas imodestas e imorais que estavam surgindo naquela época. Mas, ignorando os avisos dos papas, a sociedade secular e os católicos mundanos e modernistas responderam dizendo que o modo de vestir devia ser determinado pelos costumes e estilos de tempo, lugar e circunstâncias. Há de se pensar aqui que a imodéstia condenada por eles, os papas, nem chega perto do que vemos hoje. A imodéstia condenada por eles são alguns centímetros do vestido, ou o tamanho das mangas, ou ainda um pouco mais no decote. Quem diria se estes mesmos papas e sacerdotes tivessem presenciado o que nós vemos hoje nas ruas, em nossas casas e tragicamente dentro de nossa igreja? É realmente muito triste perceber que, mesmo depois de ser notavelmente evidente que houve uma grande degradação de valores morais e de caráter, este argumento continua a ser utilizado até hoje pelos católicos e não católicos, que pouco estão dispostos ou preocupados em melhorar a moral da sociedade e de sua própria família. Não estamos querendo dizer que seja errado se observar o costume, lugar e circunstâncias na hora de se vestir, pois consideramos coerente o que afirmou São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, em seu magnífico escrito Filoteia, Introdução à Vida Devota, quando disse: no tocante à matéria e à forma dos vestidos, a decência só se pode determinar com relação às circunstâncias do tempo, da época, dos estados ou vocações, da sociedade em que se vive e das ocasiões. Finaliza o santo. Até porque temos a certeza que ainda há a possibilidade de se vestir com as circunstâncias e, mesmo assim, não se aderir de forma alguma à imodéstia mundana das vestimentas.
O problema, entretanto, está em seguir costume, lugar e circunstâncias, tomando por base e modelo a cultura e os costumes anticristãos e pagãos criados ou então transformados segundo a vontade e imposição dos inimigos mortais da Igreja e das almas. Neste sentido, há que se refletir seriamente que existem ambientes que sequer deveriam ser frequentados por católicos. Que se dirá então no que se diz respeito ao vestir-se em acordo com aquele lugar ou circunstância? Parece justificável, por exemplo, que uma católica vá a um baile funk de saia curta e sem usar roupa íntima, porque lá é este costume? Ou ainda que vá à praia usando biquíni, fio dental, se este é também o costume? Mesmo assim, infelizmente, basta observarmos um pouco para notarmos flagrantemente que muitas católicas mundanas, ainda hoje, se justificam na forma modesta de se vestir, argumentando que estão adequadas segundo o costume, lugar e circunstância. Mas certamente São Francisco de Sales não concordaria com isso, até porque, por mais que forçosa e desonestamente se afirme que, por exemplo, calças leggings sejam modestas segundo o costume e cultura atuais, mesmo assim podemos dizer que são peças que ferem assombrosamente o pudor, e o mesmo se poderia dizer dos biquínis e tantas outras peças de roupas. Como as virtudes não estão separadas, mas caminham juntas, é impossível que algo despudorado seja modesto. O santo doutor da Igreja afirma ainda: é uso geral vestir-se melhor nos dias de festa, à proporção de sua solenidade, ao passo que no tempo da penitência, como na quaresma, se recusa muita coisa. Nos dias de casamento e os de luto, tem igualmente grande diferença e regras peculiares. Achando-se na corte de um príncipe, o vestuário terá mais dignidade e esplendor do que quando se está em casa. Uma mulher pode e deve se enfertar melhor quando está com seu marido, sabendo que ele o deseja. Mas se o fizesse em sua ausência, haveria de perguntar-se: a quem quererá agradar com isso? Lendo o versículo completo, percebemos exatamente o que São Francisco de Sales quis dizer com épocas e circunstâncias, e de forma alguma ele apoiou as roupas e a falta total de modéstia nos dias atuais e a degradação da sociedade anticristã. A lógica é simples. Os inimigos da Igreja planejam criteriosamente como destruir a moral e vão conseguindo pequenos e sequenciados sucessos. Mas, enquanto eles certamente só ficariam satisfeitos quando vissem a sociedade chegarem ao nível em que a pedofilia, zoofilia, orgias, incestos e demais depravações fossem publicamente abertas e aceitas, a grande maioria dos católicos, por comodismo, covardia e falta de noção, ou tão somente por apego à vaidade e sensualidade, estão dispostos a continuarem oferecendo gradativas vitórias aos inimigos. Assim, facilmente, uma católica desta linha não aceitaria a ideia do topless ou do biquíni fio dental, mas se a este fossem adicionados, literalmente, somente mais alguns pouquíssimos centímetros, já se sentiria plenamente aceitável e moralmente justificada. Não seria de espantar se ocorresse que a neta desta suposta mulher católica já fosse naturalmente adepta ao topless, mas contra o sexo público, enquanto que a bisneta dela já aceitasse esta última opção sem maiores problemas. É a gradual e constante depravação dos costumes, da moral e da vida humana, ao ponto de se chegar ao mais fundo do poço possível e ainda mais além. Se pensa que estamos exagerando, prontamente diremos que não. Pois, se tudo para a sociedade e os falsos católicos mundanos vier a resumir-se em nos adequarmos aos costumes e estilos do tempo, lugar e circunstâncias, de modo descuidado e ignorando os valores verdadeiramente católicos, chegar-se-ia à aceitação da depravação completa. Torna-se apenas uma questão de tempo, visto que quem está ditando todas as regras, valores e costumes são exatamente os inimigos da Igreja.
Isso não parece ser tão óbvio? Não é brincadeira. Observar como a degradação moral, a perda dos valores, os planos maçônicos, a secularização e o marxismo cultural, o gaysismo, a praga do divórcio, o aborto, a eutanásia, foram tão profundos e conseguiram tão prósperos triunfos quando vemos emissoras de televisão ditas católicas exibirem em suas grades de programação, sem nenhuma espécie de censura, mas pelo contrário, de modo aberto e livre, matérias que são um verdadeiro lixo e desserviço aos homens. Aí começamos a perceber a que nível chegou-se. É aqui onde o projeto de degradação moral, realizado pelos inimigos da Igreja, alcança uma das suas maiores vitórias. Quando começamos a encontrar católicos que defendem o imodesto como se fosse modesto. Para vencer esta batalha cultural e resgatar os valores morais e católicos, acreditamos que seja necessário uma grande força contrária a tudo o que é imodesto. Se houverem concessões, temos já a total chance de perder completamente, pois o mal e os inimigos da Igreja jamais fazem concessões, mas, pelo contrário, estão sempre impondo níveis morais cada vez mais devassos e procurando corromper as pessoas já desde crianças e cada vez mais cedo. Será possível que reverteremos este quadro tão adverso, simplesmente adequando-se aos tempos atuais e rejeitando a cada ano ou tempo apenas o que houver de mais modesto? Pensamos que não, e é aqui onde vemos o perigo. Se na época de nossas avós, calças coladas eram indecentes e mostrar as pernas acima dos joelhos era coisa apenas de mulher vulgar ou prostituta, e nossa época não vê problema algum nisso, o que será visto como normal daqui uns 50 anos? 100 anos? Existem falsos apóstolos que ensinam exatamente o que explanamos aqui de forma clara. Ensinam que a modéstia varia conforme o tempo e que o que era escandaloso alguns anos atrás é modesto e tranquilamente aceito nos dias de hoje, porque temos que nos adaptar à época que vivemos. E nós? Vamos remar contra a corrente? Ou vamos continuar seguindo o caminho largo, espaçoso, que conduz ao inferno? Pais e mães, deveis ter cuidado antes de tudo da alma, depois do corpo dos filhos, educando segundo a lei de Deus os 10 mandamentos. Deveis guiá-los, especialmente na adolescência e na juventude, com o exemplo e a palavra, com a vigilância e a prece, com o amor e às vezes com a vara, com a retidão e a certeza de os estarem levando para o céu. Ai daqueles que dá escândalo aos filhos. E ai de nós, genitores, se permitimos aos nossos filhos dar escândalo em presença da sociedade. A responsabilidade maior da moda indecente pesa sobre nós, pais, ou porque damos o triste exemplo dela, ou porque a permitimos sem remorso, ou porque somos demasiado débeis na educação de nossos filhos. A vaidade e o desejo de agradar os homens devem dar lugar à humildade, à mortificação e ao amor a Jesus crucificado. Vamos ler com atenção as duríssimas palavras de Nosso Senhor a Santa Ângela de Foligno. Quando a morte te arrancar deste mundo, cheio de vaidades e luxos sem razão, e chegardes à minha presença para ser julgada, vendo os pecados que os homens cometeram ao olhar para o teu corpo escassamente coberto, tu própria ficarás envergonhada. Que pretexto poderás então apresentar-me? Ai de ti, mulher, pelos teus escândalos! Ai de ti que perdeste o pudor e a vergonha! Por que procedes assim? Por que me crucificas novamente com os cravos da tua imodéstia? Quando de forma irrespeitosa me recebes na comunhão, quanta amargura sinto ao entrar no teu coração, que é motivo de tantos pecados nos homens e de mau exemplo para as poucas mulheres que tu, com desdém e desprezo, chamas antiquadas. Asseguro-te que muitas dessas antiquadas estão comigo, enquanto muitas modernas, sem pudor como tu, estão gozando no inferno. Santa Ângela de Foligno foi uma mulher mundana, escrava da moda,
e suficientemente rica para satisfazer todos os seus caprichos em perfumes, joias, penteados, chapéus, pinturas e todo tipo de coisas usadas pelas mulheres de sua época. Depois de passar pelo crivo da dor, depois de casada, rica, morreram simultaneamente seu marido e todos os seus filhos, e da penitência foi protagonista de uma impressionante conversão e mudança tão drástica de vida que mereceu de Jesus estas visões e revelações, cujo resumo fizemos. Estreita é a porta que conduz ao céu e larga a que leva ao inferno. A maioria elege a última. Estar contra as modas indecentes e não as usar é muito difícil. É necessário muito amor para com Deus para não se deixar arrastar por elas. Frequentar praias hoje também é um grande problema, já que elas são mistas e a moral católica exige que haja lugares distintos para o banho das mulheres e dos homens. Cada sexo deve frequentar um lugar diferente ou o mesmo lugar, mas em horários diferentes. Hoje em dia é quase impossível, pois as praias são frequentadas por ambos os sexos em uma grande indecência e promiscuidade. Eu sei que na cultura de hoje, onde mães levam suas filhas para a volta às aulas, em roupas a quais suas filhas, há tempos atrás, seriam enviadas de volta para casa, pode impressionar alguns. Mas isso é o que a moral católica sempre ensinou. E nós não podemos ser católicos de medidas pequenas. Temos que dar tudo a Deus. Disse a vidente Lúcia de Fátima: nossas roupas são feitas para ser uma proteção para os olhos e o coração, de modo que não nos permitimos ser capturadas pela tentação da carne, do diabo e do mundo. Diz o Papa Bento XV. Desde este ponto de vista, não podemos deixar de condenar a cegueira de quantas mulheres de todas as idades e condições, feitas tontas pelo desejo de agradar, elas não veem a que nível a indecência de suas vestes chocam a todo homem honesto e ofendem a Deus. A maioria delas teriam em outras épocas se envergonhado com esses estilos por grave falta contra a modéstia cristã. E já não é suficiente que elas se exibam na via pública, elas não têm medo de cruzar as portas da igreja, assistir o santo sacrifício da missa e até de levar a comida sedutora das suas paixões vergonhosas até o altar da Eucaristia, onde recebemos o autor celeste da pureza. E nós não estamos falando das exóticas e bárbaras danças recentemente importadas dos círculos fashion, cada uma mais chocante que a outra. Não podemos imaginar nada mais apropriado para banir o que resta da modéstia. Fonte, trecho da encíclica Sacra Propediem de Bento XV. É realmente difícil conservar a pureza e a modéstia em um mundo que anda descoberto. Diz o compêndio da teologia moral: as partes desonestas do corpo são os órgãos genitais e as regiões vizinhas. As partes menos honestas são os seios, os braços e os flancos. As partes honestas são o rosto, as mãos e os pés. Olhares longos e deliberados sobre os órgãos genitais ou sobre os seios de uma mulher, embora cobertos de véu ou tecidos quase transparentes, constituem facilmente pecado mortal porque excitam o prazer venéreo. Fonte, Padre Teodoro da Torre del Greco, Teologia Moral, Pecados Externos da Impudicícia, páginas 262, 263. Um dos fenômenos estranhos da história é o fato de que o diabo conseguiu manter tão bem oculto a existência do corruptor corpo de Satanás em seu programa de longo alcance para a destruição da Igreja. Católicos simplesmente não parecem estar cientes de que logo que Cristo instituiu a sua Igreja, seu corpo místico, o diabo da mesma forma organizou sua anti-igreja, seu corpo corruptor. Santo Agostinho, São João, São Paulo e outros santos que se referem a ele, bem como o Papa Leão XIII e outros líderes da Igreja. O corpo de Satã corruptor ainda existe em nosso tempo e é muito bem organizado em seus esforços para usar a moda moderna, a literatura suja,
os filmes indecentes, os programas pagãos de TV, as drogas, as bebidas e etc., para quebrar a moral entre os católicos, a fim de eventualmente destruir a Igreja e o cristianismo. Sua arma mais eficaz foi a corrupção por dentro. O diabo procura destruir a veneração que os fiéis sempre tiveram ao corpo casto e virginal de Maria, através do qual Cristo entrou neste mundo. Nossa Mãe Santíssima, em todas as suas aparições, está totalmente coberta. Mas por que as mulheres devem ser as primeiras vítimas do plano do diabo? Porque as mulheres têm um sentido muito mais delicado de modéstia. E é exatamente por isso que o diabo se esforça para destruir o primeiro sentido da modéstia feminina, que faz com que a feminilidade seja a guardiã da castidade do mundo. Disse o Papa Pio XII: não vos esqueçais que o mais alto destino do corpo e sua mais elevada honra é ser habitação de uma alma, que refulge de pureza moral se for santificada pela graça divina. Finaliza o Papa. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, rezando o Vinde Espírito Santo. Depois, façamos um exame de consciência sério, com serenidade, sobre a nossa vida, os mandamentos da lei de Deus, da Santa Igreja, os pecados capitais e os nossos deveres de Estado. Antes de tudo, perguntemos a nós mesmos se Deus está no centro de nossa vida, se é para nós um Pai e se correspondemos ao seu infinito amor, com um amor sem reserva e uma obediência generosa. Vejamos se Cristo, seu único Filho, é para nós modelo perfeito para seguir e se vivemos a sua vida pela fé e os sacramentos. Pensemos seriamente se o Espírito Santo encontra na nossa alma a sua digna habitação. A Sagrada Escritura e a tradição são as duas bases sólidas sobre as quais se funda a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém não as aceita, então vai se basear em quê? No seu modo de pensar? Nas máximas do mundo? Nas suas vontades? Mas quem age assim não é de Jesus Cristo. Quem age assim não é católico. Nossa Senhora de Fátima, convertei os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.